Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um GraçaCast, o seu podcast cristão que leva Deus até você, certo? Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com meu amigo Giovanni. Eu sou o Giovanni, Thiago. Isso você já sabe, né? A gente vai falar hoje sobre, bater um papo sobre fé, sobre a vida cristã e sobre o impacto transformador de Deus nas nossas vidas. Mas antes, cara, vai mostrar agora a nossa convidada. Não, vamos falar sobre a nossa convidada. Vamos dizer os adjetivos dela. Vai lá, fale. Então, podemos começar. Ela é pastora, empresária, mentora de terapeutas, Meu Deus. psicanalista e ainda estudante de psicologia. Será que o currículo dela é bom ou não? Muito bom, hein? Será que entende do assunto que a gente vai falar hoje? De quem a gente tá falando? Pastora Dani Guimarães, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E estou muito feliz que vocês me trouxeram aqui para a gente falar de um assunto tão importante, que é a saúde mental, segundo a palavra de Deus. Amém. O nosso assunto hoje é muito especial. É cura, transtornos da modernidade. Vamos falar sobre ansiedade, burnout e como a fé pode ser o caminho para a cura. Pastora Dani, soubemos que você passou por uma fase de burnout, certo? E de ansiedade, e tem um testemunho a respeito disso. Gostaria que a gente começasse essa nossa conversa, que você pudesse compartilhar sobre como que você venceu isso. Então, primeiramente, olá, pessoal. Que bom que eu estou aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco da minha história e do conhecimento que Deus tem colocado na minha vida para ajudar as pessoas a vencerem os transtornos da vida moderna. Tá? Parabéns a vocês por esse projeto. E eu tenho certeza que se vocês começaram com apenas 2 celulares e uma mesinha, foi porque vocês colocaram o pé e aí Deus fala assim, então eu vou colocar o chão. Tá bem? É assim que tudo funciona, né, no plano de Deus. E sim, há uns 8 anos atrás eu descobri que tudo o que eu sentia não era frescura, não era daqui a pouco passa, não era porque eu estou cansada, não era porque eu estava trabalhando demais, e sim porque eu já estava num quadro de transtorno de ansiedade generalizada há mais de 16 anos, estava já com depressão e eu cheguei ao burnout, que é quando realmente o seu corpo te desliga. Você entra numa exaustão mental, emocional e física a ponto de você não ter o mínimo de energia para acordar. E eu fiquei internada durante 2 semanas por conta disso. Foi em 2016 que isso aconteceu. Mãe de 2 filhos, empresária, já trabalhava também em outro lugar, né? Eu trabalhava numa empresa e tinha uma escola de inglês, que eu dava aula depois do horário e final de semana fazendo pós. Meu marido tinha uma casa de massas e assim, trabalhando no final de semana. E a gente sempre acha que precisa correr atrás, precisa crescer, precisa trabalhar. Os filhos precisam, né, que a gente construa um patrimônio. E final de semana eu descanso, nas férias eu descanso, e aí o seu corpo começa a te dar avisos, sua memória começa a falhar, concentração você não tem mais, o que não te fazia mal começa a fazer, você tomava leite e não fazia mal, de repente começa a fazer. Você comia pão, o glúten não fazia nada, de repente começa a machucar. Tudo inflama, o cabelo começa a cair, a pele começa a surgir umas pipoquinhas. E aí, o estômago, o sono, tudo desregulando. Isso é o seu corpo já te avisando que o mental já passou do limite dele. O espiritual, você não tem ânimo para orar, você não tem disposição, você pede para Deus tirar isso de você, mas na verdade você está construindo isso todos os dias, porque a ansiedade você produz todos os dias. E você pifa. E eu pifei. Desculpa cortar, eu entrei antes na conversa. Mas, pastora Dani, ali em Filipenses a gente encontra algo relacionado sobre isso, né? Que é em Filipenses 4:6, que ele diz ali, não andei ansiosos por coisa alguma. A minha pergunta para você, como mentora, como psicanalista, estudante de psicologia, tudo isso aí que a gente já
deixou seus adjetivos no início da conversa. Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Então, primeira coisa é sobre o conhecimento. A gente tem vários tipos de ansiedade. E você citou uma das traduções, né? Não andeis ansiosos, mas em algumas é não andeis inquietos, não andeis preocupados. Então, um dos sintomas de um tipo de ansiedade é preocupação excessiva, que é da TAG. Mas a gente tem ansiedade social, a gente tem TOC, tem pânico, tem a TAG, tem ansiedade específica, tem ansiedade pós-traumática, tem agorafobia. São todos tipos de ansiedade. Eu nem falei de depressão. Depressão passa de 10. E um deles tem um sintoma, que é preocupação excessiva. E os outros sintomas? Que as pessoas não conhecem, não sabem. Igual eu falei, surgiu uma mancha na sua pele. Você sabia que era ansiedade que estava fazendo isso? Você, de repente, começou a ter intolerância a glúten. Você sabia que era ansiedade que tinha feito isso? Você não consegue dormir. Quando está com muito sono, quer dormir, não desliga. É a ansiedade que está fazendo isso. Às vezes nem sempre é a preocupação excessiva. Às vezes é a falta da vitamina D. Às vezes era a falta da vitamina B12. Então, quando a gente entende que ansiedade, um transtorno de ansiedade é muito mais do que preocupação excessiva, a gente entende que aquilo ali era um gelinho, não é nem a ponta do iceberg. É muito mais profundo do que aquilo, do que só não se preocupar. Pra gente que é leigo, vai além do que a gente pensa, é isso? Vai além do que a gente pensa. Então, o meu intuito, tanto que há mais de 3 anos eu faço lives sobre como ter uma vida equilibrada, um equilíbrio emocional com base na Bíblia, é mostrar que são vários itens aqui dentro que Deus já nos mostrava, mas porque a gente não sabia juntar tudo, a gente não estava sabendo viver. E meu povo padece por falta de conhecimento. Então, eu fui em busca do conhecimento. E eu estudei muita coisa. Eu tenho mais de 35 formações. Você falou umas 3 só, né? E todas elas, se eu conseguia encaixar na palavra de Deus, eu falei, para mim serve. Se eu não conseguia, para mim não serve. Então, hoje, que eu tenho uma formação registrada, INPI, Biblioteca Nacional, mais de 1.000 terapeutas formados nessa base, que é a especialização em ansiedade, onde eu formo, inclusive, psicólogos, especialistas em ansiedade, reconhecida pelo MEC e tudo. Hoje eu posso dizer, tem muita coisa na Bíblia, só que por falta de conhecimento as pessoas não conseguem juntar. Quando elas conseguem entender tudo, E aí gera o preconceito. gera o preconceito. A ansiedade, ela tem uma raiz, né? Então, vamos pensar na ansiedade enquanto emoção. Eu falei dos transtornos, né? Tem todos aqueles que eu disse, mas tem a ansiedade de emoção. Aquela do filme, Laranjinha, ela existe. Inclusive, quando a gente estuda, ela é laranja mesmo. A gente faz cada uma nas cores, né? Ela é laranjada mesmo. Ela é uma emoção. Você nasceu com ela, vai morrer com ela. Assim como o medo, a alegria, raiva, todas as outras emoções, né? 24 emoções. 8 base, e aí tem as junções delas. Como emoção, você tem que entender que ela faz parte de você, assim como o toque, visão, audição, paladar, sabe os 5 sentidos que o nosso corpo tem? A nossa mente tem os 8 sentidos dela, digamos assim, que são as emoções. Então, eu consigo encostar aqui e não sentir? Se tá tudo bem com o meu tato, não tem como, né? Então, eu vou sentir a ansiedade, porque Deus colocou ela em mim como um sistema de alerta. Se eu sentir que existe algum tipo de ameaça em qualquer área da minha vida, o alerta toca. Se eu declaro, é medo disso, aí tem nome, é medo. Quando não tem nome, é só uma sensação de que algo tá ruim, é a ansiedade. Ela só deixou você assim, fique esperto. Você disse que tem um perigo, como você não me disse onde tá, eu vou ficar procurando. E nessa de procurando, ela vai ficar, Giovanni, é no casamento? Giovanni, é no trabalho? Tiago, é com filho? É com esposa? Sabe? Ela vai ficar... Vai jogando dúvidas. Então, você vai abrindo caixinhas e que você não fechou. E aí você vai deitar, vai tentar dormir, cheio de caixinha aberta que você não fechou. Aí,
Já perceberam assim, quando você está meio preocupado com excesso de caixinhas abertas? Um monte de assunto aleatório, você fala, meu, como é que eu cheguei nesse assunto? Você vai mudando de assunto para o outro. É a sua ansiedade dizendo, eu quero fazer você dormir. Dá para fechar essas caixinhas? Dá para resolver esses assuntos que você pediu para eu deixar você em alerta, para você não esquecer? Se você fala assim, peraí, antes de dormir, tal preocupação que eu tive, responde ela. É o seu casamento? Você fala assim, não, no casamento tá tudo bem, tá respondido. É só isso, é só responder. Pensamentos excessivos, com preocupações excessivas, é só responder. Não falar assim, ai, para de pensar nisso. Tem que reagir. Ela, responde. Tá? Porque se você não responde, ela vai acumulando. E se ela acumula, tem muita coisa, o medo vai começar a aparecer. Assim, cara, tem muita coisa aberta na vida do Giovanni aqui. O Thiago não tá resolvendo as coisas dele. Aí ele começa a ficar com medo, que é a raiz da ansiedade. E o que Deus fala o tempo todo? Não temas. Não temas. Então, a ansiedade enquanto emoção, ela só aparece quando você disse que existia um medo, uma ameaça iminente e não disse qual é. A ansiedade é falta de clareza. Deu uma resposta para ela, ela vai embora. Ela vai embora. Ela deixa você dormir. Aí não cai seu cabelo. Aí não cai nada. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha uma empresa, funcionários, alunos. Eu trabalhava em outra empresa, então eu tinha as responsabilidades de lá. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu fazia pós-graduação. Eu tinha uma casa de massas, era esposa. Eu já trabalhava na igreja, não era pastora, mas já trabalhava na igreja. Então, foi acumulando um monte de responsabilidades. E eu ficava pensando em todas elas o tempo todo, sabe? Não ia fazendo cada coisa no seu lugar. Por exemplo, hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia antigamente. Muito mais. Mas cada coisa tem sua agenda. Se eu estou aqui, eu estou 100% aqui. E aí, a ansiedade não precisa aparecer. Eu posso trazer outra emoção aqui, posso trazer a alegria. Não a ansiedade. Eu não preciso trazer a ansiedade aqui porque eu já sabia do que assunto que eu ia falar. Se eu não soubesse, eu ia ficar ansiosa, porque eu ia ficar, e se? O que será? E agora? Aí a ansiedade aparece. Aí dá frio na barriga, né? E esse friozinho na barriga, só no momento, tá tudo bem. É normal. É da ansiedade que Deus colocou na gente como um sistema de alerta, porque a gente também não pode andar por aí achando que tá tudo bem, que não tem perigo em lugar nenhum. Mas se ele aparece toda hora, não, tá acumulado. Tem que tirar. É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. E o que você diria para alguém que está sofrendo dessa sobrecarga hoje? Primeira coisa é entender tudo o que você faz. Existe uma matriz que se chama Eisenhower, que a gente aplica no consultório, que é uma matriz onde eu pego tudo o que você faz e eu divido em 4 quadrantes de importância e urgência. Tá? Então, vamos pensar assim, aqui a linha de baixo, urgência, aqui importância. Então, se for baixa importância e baixa urgência, eu tenho que ver por que eu ainda faço isso. Não é nem importante nem urgente, por que eu ainda faço isso? Sabe, tem coisa que você faz meio que no automático, nem sabe mais por que faz? Então, tem muita coisa que você acaba fazendo e nem sabe por que faz. Isso vai eliminar. Se for de baixa importância, mas é um pouco urgente, você vai delegar. Se não é tão importante, por que tem que ser eu? Não pode ser outra pessoa? Não pode ser uma pessoa que está aprendendo agora? Não posso dividir isso? Será que eu não fui centralizadora demais? Será que realmente tem que ser só eu que sei fazer? Às vezes eu posso dividir com alguém. E às vezes tem gente querendo que eu divida, querendo que eu ensine. Então, delegar. E se for realmente muito importante, se for urgente, eu tenho que resolver agora e esquecer o resto. Deixa eu acabar com as minhas pendências, porque elas ficam tirando energia de mim, né? Tudo que eu penso assim, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você passa por aquilo e não faz, você gastou uma energia ali. Cada tomada de decisão da gente, a gente gasta energia. Se você pensou assim, vou colocar boné ou não vou colocar boné? Você gastou energia nessa decisão. Por isso que a gente chega no final do dia cansado mentalmente, porque você decidiu muita coisa ali.
Até se vai tomar café, não vai, tomar água, não vai. São pequenas decisões, mas que vai consumindo energia. Ansiedade, ou qualquer outra emoção, ela tem estados de intensidade, digamos assim. Se ela tá leve, se você tá bem, se você tem equilíbrio emocional, quer dizer que você passa por todas as emoções, sente o necessário e ela vai embora. Por exemplo, senti um medo aqui de alguma coisa que apareceu e eu tenho medo. Tá bom, já foi embora. Tá? Quando ela não vai embora, ela fica intensa. E se ela fica intensa, ela não deixa eu sentir outra, ela ocupou o espaço da outra. Tá? Então, imagina que ela tá aqui. Todas as 8 são copinhos aqui. E se tem pouca energia nelas, elas estão leves. Se tem muita energia nelas, elas estão intensas e não deixa você passar para outra, certo? Você fica ansioso muito, muito, muito tempo, ela fica consumindo a sua energia do seu corpo. Você não tem disposição. Você come porque ela está pedindo para você comer. Ela quer cortisol, ela quer açúcar, ela quer gordura para manter você alerta, porque você diz que você tem que ficar prestando atenção naquilo. Você não pode esquecer, porque é uma preocupação, você tem que resolver, mas você não resolve nunca. Ela fica consumindo energia. Aí você fica com vontade de comer doce, massa, e você fica com compulsão alimentar. Beliscando o tempo inteiro. Não é você que está com fome, é ela que quer energia. E você vai dando tudo para ela, as suas vitaminas, tudo. Aí você não tem disposição para nada. Para nada. Você vai ficando todo doente. Inclusive, fica com dores no corpo, né? A fibromialgia é uma inflamação crônica do sistema nervoso, que é onde estão as emoções. Se chegar, teu corpo sente. Então, não dá para dizer que é só mental. Até porque a mente está dentro do corpo, não está fora, né? Então, não tem como falar, é uma frescura, é um negócio que eu inventei. Meu corpo está sentindo. É parte dos sentidos do meu corpo também. Tem os 5 sentidos do corpo físico e os sentidos do corpo mental. E a gente já falou um pouco, brevemente, pastora Dani, sobre o preconceito, né? E hoje, como o nosso podcast é um podcast cristão, que fala da palavra de Deus, a gente encontra, na igreja de um modo geral, esse tipo de preconceito, né? Porque o Thiago é ansioso e eu acho que é frescura. O João vai no psicólogo, eu acho que é frescura. Eu pensava assim, não vou mentir. Mas até quando eu realmente comecei a fazer, eu fiz 1 ano com a minha psicóloga, excelente psicóloga, e então assim, eu comecei a ver de outra maneira. Eu vi que eu falei, opa, não é frescura. São as emoções, ela me falou sobre essas emoções, eu um pouquinho entendo sobre isso, né? Mas eu quero perguntar para você, Dani, né? Chamar como Dani, né? Sempre. Então, Dani, eu quero perguntar para você, como que a gente, dentro da igreja, nós podemos quebrar esse tabu do preconceito em relação à ansiedade, à cura e à depressão? Então, todo preconceito, ele surge pela falta do conhecimento. É um pré-conceito. Eu acho que sei e jogo em você o meu achismo. Vamos entender o seguinte. Existem 2 grandes medos na humanidade. Morte e julgamento. São os maiores medos. Qual deles a gente encontra quando a gente fala de preconceito? O do julgamento, certo? A pessoa nem te ouviu inteiro, nem sabe de tudo e já está te julgando. O maior problema dentro de algumas instituições é o julgamento. Pelo medo do julgamento, pelo medo que vão achar que eu estou em pecado, que eu estou de frescura, que eu estou endemoniada. Até isso fala, né? Eu acho que isso é o mais comum, né? Então. Tá ansioso, né? Tá endemoniado. Vai orar, porque você não tá orando. Cadê a fé, né? A ansiedade é falta de Deus, é falta de fé. Então, por conta desses preconceitos, a pessoa tá com medo do julgamento, aí ela não fala, ela não procura ajuda. Ela toma remédio escondido, ou ela faz terapia escondida, ou ela passa mal, ela finge que tá tudo bem, porque ela não procura ajuda.
Porque se ela procurar ajuda, vão dizer tudo isso dela, que ela não tem fé, que ela não tem Espírito Santo. Vocês não têm ideia, porque assim, eu atendo igrejas em vários lugares do mundo, né? Já são 12 países. Eu atendo líderes religiosos, eu atendo esposas de pastores, eu atendo muitas pessoas. Sempre escondido. Ninguém pode saber o que está fazendo. Sabe? Pessoas assim, tomando 5, 6, 7, 18 medicamentos. 18 medicamentos. Ninguém na igreja sabe. E não é frescura. Sabe? Então, assim, pelo medo do julgamento, por não conseguir chegar e falar para alguém, né? Porque às vezes não consegue chegar no pastor, dependendo do tamanho da igreja, é com um líder que ela chega, né? Ou com um pastor que é da rede, não é o pastor presidente, assim. Mas às vezes não tem tanto acesso a alguém que tenha conhecimento, essa pessoa não procura ajuda. Ela está sentindo, ela está mal, ela tem pensamentos ruins, que são os intrusivos, né? Tem pensamentos negativos e tem os intrusivos. Ela já está com os pensamentos intrusivos, que são pensamentos que faz você pensar coisas que você jamais pensaria. Então, ela se culpa, ela se julga pelo conhecimento que ela tem, que é mais ou menos parecido com o dos outros. Até ela acha que é falta de Deus, que ela não está orando o suficiente. Então, ela joga uma culpa maior ainda, que ela está tentando achar o erro dela. E isso está aumentando mais a ansiedade dela. Aí que ela pifa de vez. Então, como que a igreja pode ajudar? Como que as pessoas podem ajudar? Primeiro, trazendo essa clareza de que a gente não julga pessoas. A gente acha muito normal falar que nós somos pecadores. Tá tudo bem falar que você é pecador, que você é falho. Mas eu não posso achar normal que você tenha uma crise de ansiedade? Por quê? Aí não pode. Aí você é santo. Você tem que ser santo. A sua mente tem que ser sempre limpa. Aí é frescura. Aí é frescura. Mas pecar... A pessoa tem coragem de chegar e contar para um pastor que pecou. Mas ela não tem coragem de chegar e falar que teve uma crise de ansiedade? É falta de conhecimento. Então, quer dizer que a fraqueza da carne eu posso ter. Mas eu não posso ter um transtorno mental que eu não escolhi, que eu não soube, que foram assim as circunstâncias da vida, da quantidade de coisas que eu fui fazendo que me levaram a ter isso? Por quê? Porque tenho medo do julgamento. Todo mundo acha que é frescura, que é falta de Deus, que é falta de orar. Por conta dessas traduções que usam a palavra ansiedade, de não lanceis toda a sua ansiedade sobre Jesus, né? 1 Pedro, ou não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando você pensa só na ansiedade como antecipação. Mas ela não é só isso. Ela é um transtorno. Se ela fosse só antecipação, o que você come não influenciaria. Mas influencia. A gente tem dieta anti-ansiedade. A gente, junto com o nutricionista, a gente encaminha para uma dieta anti-inflamatória, porque a ansiedade provoca inflamação da amígdala cerebral. Eu preciso desinflamar essa pessoa com alimentação. Se você come alguma coisa ou não come, isso influencia na sua ansiedade. E aí, por que é falta de Deus, então? É falta de entendimento. Então, a igreja ajuda se ela começar a trazer esse tipo de conhecimento de que tá tudo bem você sentir o que você sente. Vamos buscar uma ajuda, então. Vamos entender o que aconteceu. Vamos entender por que chegou nesse nível. Mas não, a gente tem que... Tá tudo bem. Aqui eu chego, tá tudo bem. Tô dopadaça, mas tô no louvor. Tá? Tô aqui. Tô mal, tô com insônia, tô chorando, tô num casamento ruim, que eu e meu esposo procurarmos uma terapia de casal, mas não, na igreja a gente é um casal lindo. Em casa, nem se falam, né? Nem conversam mais. Mas por quê? Pelo medo do julgamento. Então, o maior problema hoje, as pessoas não conhecerem e jogarem o seu não conhecimento nas costas dos outros e fica todo mundo sem saber o que fazer e fingindo que tá tudo bem, até que essa panela de pressão estoura, né? Eu fingi durante 16 anos que estava tudo bem. Eu não acreditava que eu vivia dentro da igreja e que eu tinha uns pensamentos esquisitos e que eu não conseguia dormir e que eu tinha crise de choro, eu tremia e por que faltava ar, o que acontecia comigo, até eu entender que aquilo era um transtorno de ansiedade
por algumas crises. Mas eu não podia, né? Sou filho do pastor. Pastora, líder de jovens. Né? Você tem que ter, assim, você tem que ser santo, você não pode errar, você tem que ser espelho, né? O que mais que a gente tem que ser? A gente tem que ser a imagem de Cristo, a gente tem que ser tanta coisa. O ponto de referência. Mas você não é crente? Exato. Não, você não pode ser essas coisas. Você tá passando por isso, você é crente, A gente não pode ser só um ser humano. A gente... e esse é o pior. Esse é o pior. Por que as pessoas conseguem na terapia o que elas não conseguem, às vezes, e elas conseguiriam dentro da igreja? O que a gente dá para elas na terapia? Primeiro, não julgamento. A gente não julga nada. Não pode julgar. Não julgamento. Segundo, acolhimento. Eu acolho tudo que você traz. Acolho no sentido de, tá tudo bem você sentir isso, não tenha vergonha de sentir isso, me conte exatamente como você está sentindo. Não filtra, não tenta arrumar para deixar bonitinho para mim. Eu preciso que você me conte do jeitinho que tá na sua cabeça. E aí você se sente, finalmente, alguém vai me ouvir, vai me acolher, não vai me julgar e vai me dar a atenção plena. Porque hoje você fala com a pessoa, ela tá aqui, né? Aham. E na terapia, não. Eu tô aqui, ó. Eu e você. Você tem 1 hora de uma pessoa que tá ali para ouvir você, te ajudar a entender tudo que você tá sentindo, sem você se achar um monstro, sem você se achar um pecador, sem você achar que você tá endemoniado. É para você entender como você chegou nesse ponto, qual foi a raiz, o que tá alimentando. Lembra que tá cheio? Então, vamos esvaziar? Eu vou te ajudar a esvaziar. Eu te ensino como, eu te mostro, depois de tudo que você me contou, eu te mostro como foi que você encheu isso aqui de ansiedade. Tá um veneno para você, cheio, um copinho cheio de veneno. Agora que eu te ensino, eu vou te mostrar como é que esvazia. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. No comecinho, você me mostra tudo que encheu. Agora, a gente começa o tratamento para te ajudar a esvaziar. E eu vou te ajudando e te mostrando, olha, eu vou esvaziar assim, tá? Entendeu? Por quê? Porque depois eu quero que você em casa faça igual. Para você nunca mais deixar ficar cheio de novo. E aí, milagrosamente, você sara. Acredita? Você acredita? Você acredita? Porque eu tive tudo isso e eu nunca tomei um ansiolítico, nunca tomei um antidepressivo. Não digo que não precisa, existem casos que sim. O meu não precisou, tá? Existem casos que precisa sim. Aí a gente encaminha para um psiquiatra e faz o acompanhamento junto. Tem gente que a gente encaminha para psiquiatra, para terapia ocupacional, que é uma outra terapia, encaminha para nutricionista. Então, depende, cada caso é um caso. Mas para isso não pode ser achismo, né? Vamos procurar tratamento, vamos entender o que acontece, vamos entender que nós somos um ser humano e que se a gente estiver bem, corpo, alma e espírito, a gente vai cumprir nossa missão nessa terra. Mas se eu não tiver um desses bem, vai ficar vazio. E eu vou ficar capenga. E eu não vou fazer bem feito. Se eu não tô bem, se você não tá bem mentalmente, você não consegue se concentrar no culto, você não consegue ler a Bíblia. Você começa a ler, você dorme. Você não entende, você lê 3, 4, 5 vezes a mesma página. Porque você tá mal. A tua parte cognitiva não tem energia para nada. Você tá lendo uma coisa simples e você voou. Quem é que nunca voou? Tava ali no culto. De repente, nossa, onde é que eu fui? Por quê? Concentração baixíssima. Tá faltando vitamina. Tá sobrando ansiedade, sobrando açúcar, sobrando gordura, sobrando cortisol. E faltando serotonina, ocitocina, que são os outros hormônios que te ajudam a relaxar. Então, a gente na terapia ensina você a produzir tudo isso. Como que eu produzo, então, endorfina, que é... Lembra que eu falei que dói o corpo? Endorfina tira a dor. Como que produz endorfina? A gente ensina de forma natural, com exercícios, com alimentação, com atividades. Sabia que vocês produzem o hormônio da felicidade vendo foto antiga? Lembra que antigamente a gente chegava na casa dos outros e a gente ia ver foto?
de todo mundo, foto do casamento, foto da criança pequena, e não era gostoso? Não dava risada, não fazia. Estava produzindo o hormônio da felicidade. Hoje a gente não tira foto mais, é tudo no celular. Só um story pra pagar depois. Então, assim, são pequenas diferenças que a gente vai fazendo e vai falando para a pessoa fazer, sabe? Escrever todo dia, escrever mesmo, porque a gente até isso está perdendo, né? Tudo é digitado. Escrever um pouquinho sobre o que você sentiu hoje, sabe? Um diário das emoções. Por quê? Lembra que você tem que responder aos pensamentos? Fale com a emoção. Sentiu raiva hoje? Não tenha vergonha, não segure. Emoção significa ação para fora. Quer dizer que se sentiu, tem que sair. Se você não soltar do jeito que você quiser, ela vai sair do jeito que ela bem entender, através de um choro na hora que você não quer chorar, através de uma explosão de raiva na hora que você não quer ter, com a pessoa que não deveria. Tá? Então, ela vai sair com um infarto, com uma dor, uma pipoca na sua pele, ela vai sair. Então, fale a sua emoção. Ficou com raiva hoje? Não sinta vergonha de sentir raiva. Você é um ser humano, tô tudo bem sentir raiva. Oi, raiva, tudo bem? Fiquei mesmo com você hoje, né? O dia inteiro, por causa da pessoa, tal, sabe assim? Começa a conversar com você. O papel não tem julgamento. Já que você às vezes não vai fazer uma terapia, não quer... Até na terapia a gente fala isso, né? De fazer realmente como um exercício. Conversou com a emoção, como ela é um recado para você, ela veio e te contou que algo te incomodou. Você fala, entendi, isso me incomodou, tal. Ela falou, então beleza, recado dado, posso ir embora. Tchau, obrigado. Só que se eu não deixo ela embora, ela fica. Ela fica. Tem um vídeo meu que eu vou colocar um monte de post-it, assim, sabe? É todas as emoções que foi sentindo durante o dia e você não tirou. E não tirou de ontem, não tirou de antes de ontem, e não tira. E aí, você tá acumulado, parece que tem uma batata. Eu já senti assim? Parece que tem um negócio aqui que não desce mais. É um monte de coisa que você engoliu e não tirou, não soltou. Tem que soltar. Com alguém, por isso que às vezes é bom desabafar, porque é gostoso. Porque você tá contando. Você ficou com raiva, você ficou triste, ficou com medo, você tá contando. Então, com um amigo, que você tem mais liberdade, você se sente feliz, você conta. Você sente o acolhimento. Só que se esse amigo fosse um terapeuta, ele não ia fazer só o acolhimento. Ele ia te ensinar a esvaziar. É quando ele não sabe, ele só te acolhe, mas já ajuda. Mas quando o terapeuta te acolhe e te ajuda, te ensina a esvaziar, você aprende isso pro resto da vida. Há uns 2 anos atrás, que eu tive dois episódios de desmaio. Primeiro, achei que eu estava cansado demais e acabei desmaiando. Segundo, novamente. Aí me acendeu o alerta porque quando eu fui no médico, o médico perguntou a primeira coisa se estava tudo bem em casa. Está tudo bem em casa? Aí eu falei assim, não tá. Desmoronei de novo. E daí era terapeuta. Então, eu procurei o médico, procurei o psiquiatra e eu fui diagnosticado com TAB, transtorno afetivo bipolar. Logo em seguida ele já me medicou, já me deu tarja preta, porque ele falou que naquele momento eu estava entrando em crise de pânico. Então ele precisava me acalmar para depois tirar o tarja preta e me indicou terapia também, mas naquele momento eu tinha que sair do tarja preta. Eu tinha que entrar no tarja preta. Tinha que ser um SOS, né? Tinha que ser. Pra me acalmar. Porque ele ficou observando antes de eu entrar na sala, que eu tava ficando de pé, sentava, eu ficava balançando as pernas, eu ficava suando, eu tava entrando em crise, pânico, ali, naquele momento. Então ele falou assim, vamos fazer alguns testes, mas eu tenho certeza que você tem TAB. Então depois de mais umas 3 consultas que eu fiz com ele, ele me diagnosticou com TAB, com transtorno afetivo bipolar. E eu tive medo de julgamento. E muitas pessoas ainda falavam, e conheci muita gente que era anti-antiolítico. Que é muito normal. Muito. Não, você não pode tomar isso. Vamos pegar isso e vamos jogar fora. Não, você não pode tomar esse remédio. Eu repreendo. Vamos repreender. E gente da igreja. Lá vai. Vamos orar?
Não aceito isso na sua vida. Não aceito isso na sua vida. E então, eu encontrei em conversa com o pastor Nelson, que também é um terapeuta, o pastor aqui da comunidade Cresce Vida, eu tive que dar uma pausa no meu ministério, que eu tenho um ministério de comunicação. E conversando com ele, ele falou assim, Thiago, eu preciso que você esteja bem. Eu não quero você aqui na igreja por causa das tuas mãos e por causa das tuas habilidades. Sim. Eu preciso que você esteja bem. Então eu freiei tudo que eu estava fazendo. Comecei a sentar no banco, que para mim é muito difícil. Porque eu tenho 38 anos, então já são 38 anos de igreja. E a gente sempre fica pensando, tá todo mundo me olhando, né? Por que eu tô no banco? Por que eu tô no banco? Por que eu tô sentado? Por que eu Olhar de Por que eu fui lá na frente, receber oração? Por que eu tô recebendo oração? Por que eu tô indo com a esposa receber oração? Então, com certeza, eles não... Então, tem algum problema ali no casamento. Cheio de diagnóstico acontecendo. Então, eu sentei. Depois de um tempo, assim, quase um mês, eu sentei com ele e falei, pastor, eu quero montar um podcast nesse formato, dessa forma, desse jeito, nessa metodologia. Ele olhou pra mim e falou assim, muito legal a sua ideia, Thiago. Só que você está bem? Olha só. E quantos iriam falar assim, ótimo, que você precisa realmente ocupar a cabeça para não sentir pra isso, não né? sentir isso, né? Porque é a cabeça vazia que tá fazendo isso com você. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a igreja pode sim ser um instrumento de cura. Certeza. E não de cobrança. Exatamente. Como eu falei, se ela trocar o julgamento pelo acolhimento, igual um amigo, que eu falei, é um amigo que você consegue conversar, você com o pastor, você sentiu uma abertura de falar para ele. Se todo mundo sentir essa abertura do seu líder, do seu pastor, de ser acolhido, falar assim, olha, por mais que eu não entenda o que você está sentindo, eu te apoio de você procurar um profissional para entender o que você está, né, tá acontecendo com você. Só isso. Só da igreja não ser contra, não falar que é frescura, não falar, não, isso não pertence a você, você é de Cristo, isso não acontece com o povo escolhido, e várias outras frases, né, comuns. Só dela falar assim, olha, eu não sei o que é, eu vou fazer a minha parte, que eu vou orar por você, vou te acolher, e digo, procure ajuda. Procure, entenda o que é, trate para você conseguir fazer o seu ministério da melhor forma possível. Só isso, a igreja já vai fazer muita, muita diferença. Porque as pessoas confiam no pastor, elas confiam no líder, elas confiam na irmã da igreja, elas confiam. Se ela procurou e falou, não estou bem, e você falar, procura ajuda, estou com você, o que eu puder fazer eu faço, te levo, oro junto, mas o que eu não puder, eu te indico procurar quem sabe. Só isso a gente já recupera muito gente que não vai procurar ajuda pelo medo do julgamento. A Dani, ela disse uma frase ali que o nosso pastor ele costuma dizer muito. Ele sempre fala assim, cara, o nosso lema da nossa igreja é exatamente esse, não caminhe sozinho. Se o Thiago veio para mim com um problema e eu não consigo ajudar, eu vou tentar direcionar ele para algumas pessoas que conseguem ajudar, né? Então, isso é muito interessante. A gente precisa entender a importância da igreja nisso, né, pastora Dani? Mas aqui, a gente tinha uma pergunta, voltando um pouquinho, uma outra pergunta agora, vamos entrar num... Ai, meu Deus. A gente tem uma pergunta aqui que a gente deixou anotado, que eu vou responder por você. Né? Eu acredito que você já deve ter um embasamento bíblico e clínico para me dizer que a psicologia e a fé andam juntos. Isso aí, no meu ponto de vista, eu acredito que andam juntos. Até pelo fato de você ser pastora, né? Hoje você está com a Bíblia aqui, já está ensinando pra gente passando pra gente algumas passagens bíblicas, né? Mas a nossa pergunta que fica é como é que a gente pode equilibrar esses dois pilares? Você pode trazer um breve resumo de como a gente consegue, assim como igreja? Como igreja, a gente precisa entender o seguinte, a psicologia, ela estuda a psique humana. Psique envolve emoções e pensamentos e toda essa parte de
ciência ali também, né? Da parte neurológica. Então, com isso, eu preciso entender o seguinte: nós temos aqui na Bíblia embasamento para que a gente viva bem e que a gente procure tudo aquilo que for necessário para a gente ter a vida plena nessa terra. Quando a gente vê Daniel, né, no livro de Daniel, diz que ele era o conhecedor de todas as ciências. Daniel. Ele era um dos homens mais inteligentes. Por isso que ele, quando foi escravo na Babilônia, ele foi direto para o palácio servir o rei. Por quê? Porque ele estudava. Então, a parte da psicologia que a gente precisa entender é o seguinte: não é coisa de maluco, não é coisa de doido, não é coisa de quem não tem fé. É muito mais profundo do que o que as pessoas que não estudaram acham que é. Tá? Então, tem que ter muito cuidado de achar que é coisa de louco, porque sei lá de onde veio, né? Algum louco falou isso. Algum louco falou isso. Então, parar de achar que a ansiedade é falta de Deus. A ansiedade não é falta de nada, inclusive. Ela é excesso. Né? Ela é justamente o excesso. Não é falta de nada. Não é falta de nada, ela é o excesso De muita coisa. De muita cobrança, de muita responsabilidade, de muita... tentar fazer tudo com muita excelência, de muita cobrança, de muita autocobrança. Tá? Então, é o excesso de você dizer sim para todo mundo, de você achar que você dá conta de tudo, de você não querer decepcionar ninguém, de você se cobrar, de não fazer, tá bom, não tá bom, quero fazer de novo. Então, de você querer ser né, falar de mim, né, mulher, de uma mulher perfeita, de uma mãe perfeita, de você querer realmente dar em excesso tudo. Aí você fica ansioso porque você fica cheio de responsabilidade e você, nas 24 horas ali, não tá dando conta de fechar todas as caixinhas que você abriu. Por isso que a gente faz a matriz de Eisenhower para delegar algumas coisas, diminuir outras e ver. Realmente, preciso fazer isso agora? Posso dar uma pausa e terminar esse projeto primeiro? Depois eu faço com esse aqui, porque aí eu faço com excelência as duas coisas. Se eu tiver que fazer tudo junto, por exemplo, muitas pessoas, elas entram falando de igreja e elas querem fazer tudo. Elas querem entrar no ministério de dança, de louvor, quer ajudar a limpar, quer fazer tudo. Ela fica aqui de segunda a sexta. O que acontece? Ela tem 12 áreas na vida dela. E as outras 11, o que ela faz? Ficou tudo vazia. Alguma delas vai reclamar. Às vezes é o marido em casa. Às vezes é o trabalho. Às vezes é o filho. Às vezes é a própria saúde, que ela não descansa. Às vezes é realmente o social, porque ela não sai com mais ninguém, ela só fica aqui dentro da igreja. Então, são áreas que a gente tem que lembrar o seguinte: somos ser humano, assim como eu preciso comer comida boa para o meu corpo ficar bem, eu preciso ter bons amigos, preciso me relacionar bem com pessoas, preciso ter equilíbrio em tudo que eu faço. Aí eu faço tudo bem. Se eu cobro demais de mim, que eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar, e tenho que entregar tudo, não dá, né? Até Jesus disse, descansa, meu filho. Descansa, né? Deus ensinou, Jesus chamou, lá tá em Marcos 6, tá assim, olha, depois da multiplicação dos pães, sei que Jesus falou para os discípulos, vamos descansar, vamos. Tem gente aqui que não parou nem para comer, então vamos descansar. Aí eles foram para o barco para se retirar. Jesus, toda hora que ele fazia, ele se retirava para orar. Então, ele ensinou para nós que a gente precisa se retirar de vez em quando. E a gente, como não quer decepcionar, não quer que ninguém perceba que a gente não está bem, a gente quer dar conta de tudo. Quantos sims vocês disseram que, na verdade, lá dentro era um não, né? Só para agradar o colega. Só, mas eu não queria ir, eu queria descansar, eu tô precisando descansar. Mas não, ele pediu para ficar chateado comigo. Cara, se ele é teu amigo, ele não vai ficar chateado com você. Mas a gente disse um monte de sim, que deveriam ser nãos, só que foi sim pro outro. Então foi não para quem? Para mim. Para minha saúde, pro meu descanso, pro meu equilíbrio. E eu não sou um robô. Uma hora pifa. Né? Então a Bíblia diz o tempo todo disso. Cuida de tudo com equilíbrio, com excelência. Viva uma vida plena. Que aí funciona. Então, tudo que eu ensino nos meus cursos, são mais de 20 cursos para terapeutas. A maioria são realmente cristãos, porque como eu sou cristã, eles acabam, né,
e eu sempre falo da Bíblia, eu uso a Bíblia como exemplo, e eu já digo logo para as pessoas, olha, eu uso a Bíblia como exemplo de tudo. Se isso te incomoda, já procure outro lugar. Então, na maioria, quase todas as minhas aulas, eu sempre cito alguma passagem bíblica que Deus está ali dizendo, olha, o que a ciência descobriu, o que a psicologia descobriu, já estava aqui. Já estava aqui. Tá? Então, quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, seus pedidos sejam entregues com orações, súplicas e ação de graça. Ou seja, com ação de graças, com gratidão. Aí a gente tem o caderno da gratidão, a gente ensina a parte da gratidão. Então, tudo que eu estudei já na psicologia, na psicanálise ali, eu sempre encontrei alguma coisa aqui, eu falo assim, a ciência acha que ela descobriu alguma coisa. Não, meu filho, já estava escrito aqui há 2000 anos. Já estava escrito, só a pessoa não estava entendendo. Aí alguém veio e falou, por exemplo, depois posso mandar para vocês, teve um estudo recente que mostrou que 1 hora de leitura bíblica, papel, 4 vezes por semana, diminuiu em 200% casos de tristeza, de ansiedade, de depressão nas pessoas. Porque elas começaram a ver as respostas que elas escutavam do terapeuta. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando já, Thiago, antes de você fazer a sua pergunta. Dani, qual que é a importância da música no emocional? Nossa. Demais, Frequência. Demais, né? Frequência. Eu andei dando uma estudada sobre isso e eu até converso com algumas pessoas sobre isso, sobre realmente a importância da música. Porque assim, se você pegar a história, a música ela não foi criada por homens. Não, você não lembra de Davi tocando para expulsar o espírito? Saul? Ali na história de Davi, eu não lembro exatamente como está escrito, mas é o que diz assim, adestro as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O que me traz isso? Que era as mãos dele quando ele ia para a guerra, né, espada, lutar com o exército rival, e os dedos quando ele ia tocar harpa, né? Então, assim, para mim não ficar sozinho nessa, eu queria que você trouxesse um resumo de como funciona a música assim no nosso intelecto, vamos dizer assim. Funciona muito, porque assim, já os estudos têm mostrado o quanto nós somos, a gente tem frequência diferente. Por exemplo, se eu colocar água aqui e tocar músicas diferentes, eu vou sentir que a onda sonora é diferente, né? E isso impacta, porque nós somos 70% água. Isso impacta em nós. Então, dormir ouvindo música, meus filhos dormem ouvindo música, né? Que é só, eu sempre coloco lá, fundo musical para oração. Então, é só um louvor tocado, sem ninguém falando, né? Só instrumental. Eles dormem ouvindo isso. Eu durmo ouvindo isso. Eu coloco, quando eu vou fazer um relaxamento em alguém, que ela está muito tensa, igual você chegou no médico já tendo uma crise, primeira coisa, eu vou fazer um relaxamento com ela. Eu preciso fazer com que o batimento cardíaco dela abaixe. Se eu começar a tocar uma música do seu lado que aumente a sua frequência cardíaca, o seu coração começa a disparar sem você ter feito nada. Só de ouvir. Só de ouvir. Uma música, ou ela te acalma, ou ela te agita. A gente sabe disso. Ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder. Se você tá com uma galera que é agitada, pulando, e você muda o louvor para adoração, todo mundo acalma. Por quê? Porque a música tem essa diferença. Não tem, usem. Ajuda muito. Eu fiz essa pergunta porque eu sou músico. É aquilo que eu falei, eu tenho estudado um pouco mais sobre as músicas, sobre ritmos, sobre letras, sobre batidas, né? Porque eu gosto muito do Alexandre Pozão, não sei se você conhece. Ele é o baterista do Thales Roberto. Eu acho que é o baterista, evangélico, assim, é o número 1. Pra mim, é o número 1 do país. E o cara toca muito, ele toca muito. Só que daí eu fui ver um podcast dele e ele falava exatamente isso sobre frequência, sobre batidas, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque na hora eu me lembrei, porque ela é muito interessante. Com você, Thiago. Hoje mesmo. Hoje é sexta-feira. Nós gravamos todos os episódios na sexta-feira.
eu saindo de manhã pra ir trabalhar, eu pensei assim, não, hoje é sexta-feira, hoje eu preciso de uma música agitada. Então hoje de manhã, Que você precisava, né? agora coloquei uma música agitada lá, um Drops, que eu acho que é Gratidão, Gratsoul. Então tem uma batida bacana lá, então fui ouvindo essa música pro serviço, mas retornando sobre o meu TAB, eu saí do antiolítico tarja preta, certo? Procurei terapia. Não é terapia, não fui lavar louça apenas. Isso aí a gente faz sem. Tem que fazer, inclusive. Tem que fazer. Procurei terapia, saí do tarja preta, comecei a me controlar com os remédios que ele me passou, né? E procurei ajuda pastoral, né? O pastor me aconselhou, Então, começamos o trabalho do podcast, retomei a comunicação, né? Tudo com muita calma, tudo, cada um no seu lugar, cada coisa no seu lugar, cada caixinha aberta, né? Eu tava te ouvindo e pensando se ela está me descrevendo nesse momento. Tô cheio de caixa aqui. Cheio de caixas abertas, o corpo começou a responder de uma forma complicada. Eu comecei a comer uma coisa que não me fazia mal e de repente agora está fazendo mal. Será que agora eu tenho intolerância à lactose? De onde, né? Nunca tive. Eu nunca tive isso, com 38 anos agora eu tô... Por que eu tô desmaiando? Entendeu? Que cansaço é esse? Eu durmo cansado e acordo cansado do mesmo jeito, né? E quando eu não dormia, né? Quando eu ficava a noite toda pensando e mesmo tentando, eu não respondia as minhas Tava pulando. as minhas perguntas. Eu ficava lá, meu Deus, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele vídeo, tenho que... Só que 4 horas da manhã, né? O horário que você não iria fazer. Às 4 da manhã. E aí eu mandando mensagem, tá, né? Eu falava pra mim mesmo, falava assim, não, eu não vou conseguir responder, eu não vou conseguir resolver, é 4 da manhã, eu não vou conseguir resolver, mas não adiantava. Não, porque você não respondeu. Você tinha que falar assim, que hora você vai responder isso? Você olha, amanhã, às 9, eu faço isso. Pronto, aí tá respondido. Aí o que acontecia? Eu não fazia, não resolvia, não Não dormia? não dormia, ficava cansado, ficava com olheira, né? O rendimento no trabalho caiu, né? A ponto de eu fui chamada a atenção do meu chefe. Pense, meu chefe A falou parte assim, cognitiva sua foi lá em o que está acontecendo? Cadê você? Sim, só que como meu chefe é um líder, ele quis saber o que está acontecendo já, certo? Mas assim, que conselho prático você daria, né? Assim como eu procurei ajuda e tô caminhando aos poucos, não tô querendo abraçar o mundo igual muitos nãos que eu deveria dar, eu não dei. Mas assim, que conselho você daria para quem deseja superar tudo isso, todos esses transtornos emocionais? Não espere chegar ao nível de precisar do tarja preta. Sabe? Começou a sentir algo que não tá normal, não pensa que já passa. Não pensa que é só tirar umas férias, é só passar o final de semana. Não faça isso. Procure ajuda. Porque às vezes, tá no começo, poucas sessões a gente já te ajuda. Não precisa chegar no nível que chegou. Não precisa chegar no nível que eu cheguei de ser internada. Tá? Então, assim, quanto mais cedo você sentir que tem algo ruim, não tá conseguindo dormir, um dia dorme, outro não dorme. Sabe? Começa assim. Nossa, parece que eu não consigo resolver as coisas no mesmo dia. Parece que eu tô mais lenta. Parece que eu tô com tanta coisa e não consigo resolver. Eu precisava ter 2, 3 clones, sabe? Quando começar esses tipos de pensamento, nossa, eu precisava ser 3. Precisava de mais horas nos meus dias. É isso. Nossa, o tempo tá voando, não tô vendo. Meu Deus, é sexta de novo, sabe? Nossa, como eu tô cansada. Eu durmo cansada e acordo cansada. De novo, chego no trabalho e falo, gente, não dormi nada essa noite, não sei, colchão tava ruim. Então... Esses pequenos sinais. Nossa, ontem eu comi uma coisa que nunca me fez mal, de repente me fez, sabe? Começou a ter refluxo. Começou a sentir muita dor de cabeça. Dor aqui, tensão, tá? Sabe, fica duro num nível assim que você fica fazendo massagem que não adianta, sabe? Começa a doer aqui, tá? Começou com essas dores, lombar, nossa, procura ajuda. Aí você vai às vezes no ortopedista porque tá doendo o corpo, mas é aqui que tá aqui. Eu fui num gastro porque tudo me fazia mal.
ele falava, Dani, eu falava, tudo doía a minha cabeça, tudo me fazia mal. Ele falou, Dani, tá aqui, não tá aqui. Eu saí de lá brava, achando que ele era, você tá achando que eu sou maluca, ele nem fez exame. Depois que eu fui entender, ele estava certo. Só que com o meu preconceito, eu achei que eu não era louca. Como assim? Eu dou conta de tudo, sempre dei conta de tudo. Eu dou conta, só preciso descansar. Só me ajuda com isso aqui. E não. Procure o quanto antes, gente. Às vezes, você sabe, 5 sessões, 6 sessões, às vezes um curso, às vezes uma palestra que eu dou em alguma igreja, a pessoa já abre a mente, já entendeu. Normalmente, quando eu sou convidada para dar palestra na igreja, eu faço vários exercícios com as pessoas, para elas entenderem como conhecer as emoções. Por quê? Assim como se eu pegar uma agulha e furar você, você vai sentir o cheiro ou você vai sentir a dor? Dor, né? Não é o cheiro, né? Por quê? Porque cada sentido traz uma coisa para você, não traz? Então, a ansiedade só surge em um momento, quando você quer antecipar algo que você não tem certeza. Você abriu uma caixinha e não respondeu. O medo só surge quando você tem perigo, sente perigo. A tristeza só surge quando você sentiu que você perdeu algo, tiraram algo de você sem você ter dado permissão. Então, cada emoção, a raiva, quando que ela surge? Do nada? Não, ela surge porque teve um obstáculo na sua frente. Você queria fazer algo e alguém ou alguma situação não deixou você fazer. Aí a raiva surge. Então, como que você conversa com a emoção? Primeiro, entendendo como que ela surge. Nenhuma emoção surge do nada. Entendi como ela surge? Entendi. Então, eu vou falar assim, raiva. Que obstáculo senti hoje por você ter aparecido? Quem que não deixou fazer alguma coisa? E quem deixou? O que aconteceu? Aí, quando eu entendo por que ela surgiu, eu começo a conversar com ela, começo a mandar ela embora. E aí as coisas fluem. Automaticamente. Nossa, é tão milagroso o negócio. Assim, como eu falei pra vocês, eu fiz 1 ano e 2 meses de acompanhamento com a psicóloga. Inclusive, o nome dela se chama psicóloga Lili. Lili, é Lili mesmo. Eu até achei que era apelido, mas é Lili. Excelente psicóloga, ela é crente. Quando eu decidi realmente procurar, sabe, Dani? Isso é Minha uma coisa que prioridade. falam pra mim. Eu te procurei porque eu sabia que você era crente. A minha prioridade sempre foi ser crente. Porque assim, eu acredito, né, como você falou, né, a gente acredita que algumas coisas é espiritual, algumas coisas é psicológica e mais uma vez, Deus confirmou no meu coração que realmente essas duas coisas caminham ajuda. Então, pra mim, não fazia sentido eu procurar uma psicóloga que, se eu falasse, por exemplo, algo de Deus ali, a pessoa ia... Então, assim, eu queria alguém que realmente, quando eu falasse de Deus, a pessoa entendesse o meu lado. Então, assim, e eu procurei ela por causa disso. Mas eu quero contar um desses acontecidos, sabe? Lili, não, perdão, Dani. Olá, tô lembrando de você. Mas, assim, sabe, quando eu decidi procurar o psicólogo, demorei acho que umas 3 semanas. E procurava aqui, procurava ali. Ele tava brigando com você nesse Sim, caso, sim. não? Aí eu olhava... não, mas assim, o que acontece? Quando eu olhava ali o perfil, às vezes eu só pegava no celular, abria a foto, não, essa não. Sério, é sério. Aí quando eu abri a foto dela assim, eu falei assim, não sei, tem alguma coisa aqui diferente que eu acredito que vai me ajudar. Aí fui lá, vi o perfil dela, só que ali no perfil dela, ela não descreveu que ela era cristã. Nem fui procurar no Instagram nem nada, eu falei assim, eu vou lá dar uma chance, se eu ver que é ruim, a primeira coisa que eu falei pra ela, se você conversar com ela, ela vai confirmar isso. Inclusive, você tá convidado, hein, Lili? Vinha na nossa igreja visitar com seu marido, hein? Você tá me devendo uma visita. Aí, a primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei assim, ó, eu tô aqui por causa disso, vou contar pra você, eu tô aqui porque eu preciso me entender, porque eu tô preocupado com a criação do meu filho. Eu não sei se você sabe, agora eu sou pai também. Tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 5, perdão. E aí eu falei pra ela assim, o meu intuito era realmente isso, sabe? E eu falei pra ela, falei assim, olha, Lili, eu tô aqui porque eu quero me entender, eu me preocupo com o futuro do meu filho, não é nem por mim, é por causa do meu filho e da minha esposa. Eu quero melhorar por eles, preciso me entender aquilo que eu tô fazendo de errado, se eu tô fazendo alguma coisa de errado, pra melhorar por eles, beleza? E se eu não gostar, venha só hoje, a partir de semana que vem, você nunca mais viver na vida. Foi isso, foi exatamente isso. Você analisou primeiro de ser analisado, né? Antes de ser analisado. Tá zoado. Não, eu falei pra ela, ela olhou pra mim assim, tipo, e só acho que o computador não entendia. E tipo assim,
E eu falei, e eu deixei muito claro isso pra ela desde o princípio, sabe? Ela falou bem assim, tá bom, vamos lá, né? Só que, como eu falei, as coisas foram indo, a gente foi comentando, conversando, e ainda algumas coisas no meu coração ali segurando pra não falar, mas acho que eu não tenho confiança ainda pra falar, não tenho confiança. É, Aí, quinta sessão, você... aí na última, no final do ano passado, que daí eles iam entrar em recesso, né? Aí eu acabei comentando uma história com ela. Ela olhou pra mim assim, anotou. Ela falou bem assim, cara, você sabia que eu ia te dar alta hoje? Porque eu achei que você tava... eu sabia que você tava escondendo ainda alguma coisa que você não queria contar, mas eu entendi que talvez você não queria mais falar, e hoje você veio aqui, então até o ano que vem. Né? Foi isso que aconteceu. Renovado. Renovado o contrato para mais um ano. Mas eu fui depois disso, do final do ano, fui mais acho que umas 4, 5 sessões e ela me deu alta, sabe? E durante, agora, indo pro acontecido, sabe, Dani? É uma parada que um dos assuntos que eu conversei com ela, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu acredito assim, se Deus me curou, ele acredita que ele pode curar outras pessoas, sabe? E a minha família, a gente nunca tinha sofrido uma perda. Assim, eu já tinha perdido colegas, amigos muito próximos, mas assim, família, a gente não tinha perdido ninguém ainda, sabe? E nesse ano, no ano que eu fiz com ela, a gente acabou perdendo meu sobrinho. Ele teve uma doença e ele tem a idade da minha esposa. É meu sobrinho, mas se você olhar pra ele assim, você vai dizer que é meu irmão, porque ele é 2 anos mais novo que eu. Você esqueceu. 2, 3 anos. Nossa, era mais irmão do que sobrinho, sabe? E aí, assim, a gente... Tanto é que no dia que aconteceu isso, ele estava em Ponta Grossa, eu fui até lá com meu cunhado, com o pai dele, a gente fez reconhecimento do corpo. Mas sabe, quando assim, Dani, eu juro pra você, ali, eu fiquei com o coração triste, sabe? Mas sabe quando não caiu uma lágrima? Ali, assim, da situação, assim, eu olhando o meu sobrinho ali, hoje eu não tenho vergonha de falar isso, porque depois eu falei isso pra minha irmã, sabe? E eu falei assim... Eu falei, mas o que tá acontecendo comigo? É um parente da minha família. A tua reação foi diferente. E aí eu vendo meu cunhado ali triste, chegamos aqui, minha família desolada, e eu pleno, tranquilo. Durante o velório dele, tranquilo, pleno. Dani, Caiu depois. a hora que ele foi enterrado, todo mundo enterrou, foi lá. Eu fiz o louvor ali na hora do velório dele. Não vou dizer pra você que eu não chorei. Chorei algumas vezes, mas sabe aquela passei a mão chegou na lágrima rapidinho, Foi nada que você tava entendeu? Não foi, Dani. Eu fui entender depois que eu fiz o acompanhamento com a Lili, o que era isso. E aí, você sabe, e enquanto o pessoal tava ali, eu tava dentro do meu carro, assim, e eu queimava dentro de mim, eu falava assim, mas o que tá acontecendo comigo? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu tenho um coração tão peludo que eu não consigo ter empatia com um ente da minha família? Sabe? E ali, Dani, depois que eu fui entender, a hora que, eu já conto lá como eu fui entender. E aí a gente fez o velório, tudo, ele foi enterrado, foi todo mundo embora. A hora que tava todo mundo embora, não tinha ninguém. Foi só eu no túmulo dele, sabe? E ali eu chorei. Chorei como criança mesmo, sabe? Porque ali veio tudo à tona. Da maneira que o pai dele com a mãe dele iam me buscar na casa. Ela trabalhava no Harmonia Clube na época e ficava até 3, 4 horas da manhã. E o marido dela trabalhava de segurança, então não tinha quem ficasse com eles. Eles eram em 2, né? Eles iam me buscar lá na minha mãe e eu ficava com eles. Então, assim, comecei a ver toda a história. Tipo assim, sabe? Tudo aquilo. Eu lembro até hoje o último rosto dele, sabe? Eu pedi uma coisa pra Deus no meu coração, era que a imagem que eu tivesse dele não fosse aquela imagem que eu vi ele no dia que eu fui fazer o reconhecimento, mas sim a imagem de alegria dele, sabe? Que eu lembro até hoje, foi o dia que eu trabalhava de Uber e... Respira. eu trabalhava de Uber e aí eu tava indo fazer uma corrida lá pro Embaú. E ele tava na frente de casa e falou assim, que nem eu falei, a gente era quase irmão, sabe? E ele falou assim, ô Mané, imagina, sou tio dele. Ele falou, ô Mané, traz um pastel pra mim daquele do Embaú, não sei se vocês sabem, aquele grandão. Né, eu acho que vocês sabem. Eu falei, com certeza. Eu fui, trouxe o pastel, ele não me pagou. Aí eu deixei lá, fui fazer uma outra corrida, voltei e falei, o meu pedaço.
E ele aí, mano, já era, já era. Então é essa imagem, sabe, que Deus tem me botado no coração. E aí, durante esse processo, voltando agora, contando como eu fui descobrir por que aconteceu isso, eu vi ali que minha família estava muito desolada, né? E eu perguntei pra Lili, eu falei assim, Lili, por que isso aconteceu? Porque ali na hora eu não... E durante o período que eu tava fazendo acompanhamento com ela, várias vezes de madrugada, Dani, eu acordar e lembrar e chorar, levantar e ir pra fora e andar, pegar o carro, sair, pegar a moto da minha esposa e sair porque realmente estava vindo à tona depois do acontecido. O que é aquilo que ele falou assim, ó, o que aconteceu? Você deixou de demonstrar a emoção do luto? É o luto? Alguma coisa assim? É o luto depois? Porque depois eu até fui entender que eu estava tentando ser forte por causa da minha família. E muitas vezes, eu não sou formado nisso, nunca fiz nada de psicologia, nunca fiz nada de psicanálise. Mas assim, eu entendi que muitas vezes, cara, a gente segurar isso pra gente, isso fere e causa trauma. Lembra que ela tem que sair? Exatamente. E quem sabe se eu não tivesse procurado ajuda, não tivesse falado com ela, porque eu tinha ido procurar ajuda por uma outra coisa. Até então tava ali. Tava ali aberta a caixinha, como você falou, e tava enchendo de coisa. Então, assim, é mais um dos testemunhos, mais uma vez, já vou deixando claro, eu acho que aqui do grupo eu sou mais chorão, mas são coisas que Deus faz na vida da gente, Dani, porque como o nosso podcast, Thiago, ele é um podcast cristão, eu me sinto na obrigação da missão de Deus, da missão que Deus colocou para mim nessa terra de levar o evangelho. E muitas vezes eu não vou saber interpretar a Bíblia da maneira que um cara letrado sabe interpretar. É tão lindo quando a pessoa percebe que ela encontra a resposta aqui dentro. Aí ela não precisa ir lá fora buscar. E é tão triste quando aqui dentro ela encontra o quê? O julgamento, o preconceito, e ela precisa ir lá fora buscar. É muito triste quando eu tenho que tratar uma pessoa desigrejada, porque ela saiu, porque ela procurou ajuda, e ela não teve apoio, ela teve julgamento, e ela saiu da igreja, porque ela foi fazer terapia e olharam para ela torto. Aí ela não se sentiu mais acolhida e ela saiu. Eu não sei dizer para vocês quantas pessoas, e em vários países isso acontece. A pessoa não se sentiu acolhida e saiu, falou assim, ninguém me entendia lá, só me julgavam. Na hora de me cobrar, minha líder estava lá. Na hora de entender o que estava acontecendo comigo, eu não tinha acolhimento. E aí elas foram buscar acolhimento em quem? Profissional, e aí depois falaram assim, não, eu não quero mais voltar para lá. Eu, assim, como pastora, tem hora que me dói o coração, eu falo assim, olha, não, calma, né? Tento ajudar ali, não posso misturar as coisas, mas me dói de ver isso acontecendo. Então, assim, pedido muito claro para as pessoas. Acolham. Não sabe fazer, não sabe responder, acolha e fala para a pessoa, te dou o meu apoio, procure, quem sabe, procure ajuda, procure algum profissional. Eu não vou saber, né? O pastor talvez não conseguiria te diagnosticar. Não é parte dele. Mas ele fez o quê? O que era a parte dele. Ele falou, ó, tô aqui por você. Vai. Tem minha bênção. Procure quem vai saber te ajudar. Isso é essencial. Isso é essencial. Quantos hoje estão ouvindo, com o coração apertado, com vergonha, tomando remédio escondido, sem dormir, passando por todos os sintomas que a gente conhece? Tudo que queriam é que um pastor ou um líder apoiasse e falasse, vai. Para não se sentir em rebeldia, para não sentir que está pecando. Pastora, e como nós estamos chegando a lares que a gente não tem noção, né? Hoje, gravando isso aqui hoje, nós atingimos o nosso público de 150 mil pessoas já, certo? Glória a Deus. Com os cortes do podcast. Mas que conselho você daria, que palavra você daria para aquela pessoa que está ouvindo esse podcast nesse momento, lá no quarto escuro? Primeiro, pare de se julgar. Se está sentindo tudo isso, foi porque você tentou segurar a onda muito tempo sozinha. Então, agora, sinta como se Deus estivesse te dando uma resposta,
acolhendo suas lágrimas e dizendo: vai procurar ajuda. Muitas vezes é um médico que é a resposta da sua oração. Às vezes é um psicólogo, às vezes é um nutricionista. Deus vai usar o que Ele quiser, quem Ele quiser, para ser resposta para a sua oração. Eu sou muito grata porque muitas vezes eu fui a resposta de oração de algumas pessoas. Vocês também e muitos outros profissionais também já foram resposta de oração. Eu sou muito grata. Meu pai passou por 3 cirurgias de câncer. E quem que curou? Os médicos usados por Deus. Eu tenho certeza que cada médico que estava lá, formado em medicina, fazendo a medicina nele, tinha um anjo do Senhor ali para que ele fizesse bem feito, com excelência, e meu pai fosse curado. Tanto que hoje ele está 100% curado dos 3 episódios de câncer que ele teve. Eu sei que foi um milagre de Deus e que Deus usou todos os médicos. Assim como Deus me usa para ajudar pessoas, Deus usa vocês, Deus usa o pastor, Deus deu para nós o conhecimento e a capacidade para que a gente pudesse ajudar uns aos outros, cada um com a sua habilidade. Você tem habilidades que eu não tenho e Deus vai te usar de formas que Ele não vai me usar, mas vai me usar de formas que não vai te usar. E a gente precisa parar de achar que tem que ser só do jeitinho da caixinha que a gente acha, né? Deus só pode me ajudar assim. Eu durmo, eu acordo curada de todos os males, seja corpo, alma ou espírito. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Mas se Ele não quiser usar assim e quiser usar de outro jeito, Ele também pode fazer. Nos milagres de Jesus, Ele não fez todos iguais. Alguns Ele só falou, outros Ele tocou, outros Ele pegou barro. Ele fez de formas diferentes. Por que nós, que somos só mortais, não podemos também ser de formas diferentes? Dani, você me fez lembrar de uma pessoa aqui de novo. Mais uma vez, da tia Roseli. Falei pra vocês que vocês ouviram falar bastante da tia Roseli e do tio Vini. Acho que você conhece, né? Então, e ela é médica, ela é pediatra. E ela sempre falava assim pra mim, ela falou assim: Giovanni, eu não curo as pessoas. Ela é médica. Ela falando isso. Ela sempre falava assim: eu ajudo as pessoas a serem ajudadas por Deus. A gente é só instrumento. Então, isso você me fez lembrar agora e vocês vão ouvir falar muito sobre a tia Rosa aqui. Mas, Dani, quero dizer que foi um papo muito bacana, muito edificante, onde, quem sabe, Deus tocou em feridas que precisavam ser tratadas. Onde, quem sabe, Deus tocou em situações, em caixinhas que precisavam ser fechadas. Através deste momento, Thiago, foram fechadas. Né? E eu queria que você desse suas considerações finais, que você deixasse um conselho para essa galera que está nos ouvindo, que vai estar ouvindo com suas famílias, para pais, para mães, para filhos, né? Para que realmente eles entendessem o real sentido que a cura nem sempre é como você falou, a oração, às vezes a resposta da oração que a gente está pedindo Vem de um jeito diferente. Vem de um jeito diferente, e quem sabe é o psicólogo, ou psiquiatra, ou o médico que a gente tem tanto preconceito e receio de buscar uma consulta e buscar um aconselhamento. Exatamente. Fique à vontade aí. Não importa o nível do fundo do poço que você acha que você está. Se você procurar ajuda de todo o seu coração, você se empenhar, você procurar um profissional, essa pessoa vai conseguir te ajudar. Então, não tem assim, não tem tempo perdido, não tem assim, as pessoas falam assim, não tem mais jeito para mim, eu vou desistir. Então, assim, nunca, nunca, nunca desistam de vocês, do sonho de vocês. Sempre, sempre, sempre tem uma saída. Se você tá ouvindo isso aqui, é porque a sua resposta já chegou, tá? Você já estava pedindo, não, nada é por acaso, né? Nenhum vídeo passa na sua frente por acaso. Então, tem saída. Deus está te mandando um recado agora. Procure ajuda, que Deus tem vida para todos nós. Vida, e é uma vida abundante, plena. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. O que é ânimo? Uma pessoa animada. A alegria, a raiz do ânimo é a alegria.
E como é que eu faço para ter alegria, que é um fruto do Espírito? Quando eu entendo sobre as emoções, que ela também faz parte das emoções, e entendo como que eu faço para cultivar a alegria. Através das conquistas. Então, uma pessoa que entende toda essa relação da alegria, o amor, inclusive, que Deus é amor, amor é a junção da alegria com a confiança. Tá? Então, quem que vai te ensinar isso? Um profissional. Então, procure ajuda. Tem saída. Tem saída. Tá? Eu saí... Nossa, eu estava muito no fundo do poço. Muito no fundo do poço. Eu arrancava meus cabelos, assim, de tanta raiva. Eu dava murro na parede. Eu era irritadíssima, briguenta, estressada. Vivia passando mal, não conseguia dormir. E estava dentro da igreja, estava tudo certo. Ninguém sabia disso. Só quem convivia comigo. Que são as pessoas que a gente mais ama e que são as que mais sofrem, porque a gente não procura ajuda. E quem está em volta sofre junto com a gente, né? Porque vê a gente sofrendo, sente o reflexo da gente sofrendo, né? Quantos pais que não estão bem descontam nos filhos, igual o Giovanni falou que ele foi buscar ajuda porque queria ser um bom pai. Quantos estão lá se estressando, se enchendo, caixinha explodindo, aí chegam em casa, à beira de explodir, vai explodir aonde? Em casa. Em quem não tinha nada a ver com a história. Aí, tava só ruim no trabalho, agora tá ruim no trabalho e na casa também. Então, independente de como que tá, tem saída. Tem saída. É só buscar ajuda que tem saída. Tem tratamento, a gente ajuda. E vai ser tão lindo a gente comemorar junto. Tenho certeza que, por exemplo, quando a Lili ouviu, ela comemorou junto com você. Tá? A gente comemora junto. Às vezes, ninguém sabe. A gente chora também. A gente chora junto. Eu oro por todos os meus pacientes. Eu oro pelos meus alunos que têm pacientes, né? Então, como eu sou professora de terapeutas, de psicólogos, eu oro por eles para que o trabalho deles seja realmente bênção na vida das outras pessoas também. Então, eu sei que ela ora por você também. Bom. Isso é bacana porque a nossa oração, a minha oração, por exemplo, ela é que eu seja a resposta. Sempre. Ela seja a pergunta na vida das pessoas. Mas assim, quero agradecer você, pastora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Por vir lá do Espírito Santo. Internacional tem assim, vir do Espírito Santo para estar aqui com a gente. Depois ainda fez um passeio ali fora do país, ali no Paraguai ainda. Aí retornou para Telêmaco, né? Que é a sua casa. E assim, aqui é a minha casa também, graças a Deus. Eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme por vocês. Quando eu fui consagrada, vocês estavam lá. Eu tava lá. Eu toquei na nomeação pastoral dela. E a Bruna cantou. Então, assim, vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Sim, por isso que foi um dos primeiros nomes que a gente lembrou. Pastora Dani vai estar conosco. Ah, mas ela é do Espírito Santo. Não, ela vai estar conosco. E deu muito certo. Muito obrigado. E você? Câmera aqui. Câmera 2. E você que está nos ouvindo, se este episódio falou com você, envie para alguém que precisa ouvir. Envie. Seja resposta na vida de alguém também. Ok? Deus abençoe. Muito obrigado por nos ouvir até agora. Giovanni? E o que fica busque ajuda. Busque ajuda, que não é vergonhoso e não é feia. Muito pelo contrário. Você vai ser muito mais instrumento, porque, né, você tem que ser um instrumento excelente. Tudo em ordem. Você tá todo capenga, você não vai ser instrumento nenhum, né? Exatamente. Todos Exato. Mais uma vez, Dani, muito obrigado, né? A gente sabe da correria, né? Chegou 7 horas, ou 5 horas em Telêmaco, já foi para casa, voltou. Então, o que a gente fica, Thiago, obrigado por essa sessão grátis. Quem sabe a gente vai ouvir de novo. Depois da alegria no grupo, o Pix. Quem falou que é grátis? Mas assim,
Gratidão mais uma vez. Eu tenho muito disso, né? De gratidão a Deus. Gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, pela sua vida, por aquilo que você compartilhou com a gente, por aquilo que nós se sentimos livres de compartilhar. Porque eu acredito que quando uma conversa, um bate-papo, ele é bacana, ele é leve, ele não é aquele bate-papo forçado, você fica receoso de falar algumas coisas, e hoje que não, a gente pôde entender, a gente pôde ver que foi um bate-papo bacana, onde Deus falou, onde Deus respondeu, quem sabe, algumas orações, não só as nossas, mas também orações de quem está nos ouvindo. E é isso, Thiago. Agradecer a Deus, agradecer a Dani mais uma vez, ao nosso pastor que tem nos dado o apoio. É sempre bom lembrar disso, né? Agradecer ao nosso João. Obrigado, pastor. Agradecer ao João, a Bruna, que estão ali, não aparece, mas também fazem parte desse movimento que a gente tá, que é realmente levar a palavra de Deus aos povos Não não alcançados. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo episódio e tchau. Tchau. Valeu, pessoal!